Todos, quando você me der um ok aí, eu inicio. Amém? Então, a graça e paz a todos, boa noite. Nós vamos iniciar esse treinamento de líderes, falando um pouquinho sobre constância, né? O líder que é constante. Então, nós vamos falar sobre constância esse restinho do mês de julho. E para isso, nós vamos ler, se você puder abrir sua Bíblia, que está aqui conosco, também que está em casa, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2 inteiro, né? Para a gente entender acerca de constância, né? O que é ser constante? Antes da gente fazer a leitura, enquanto vocês vão abrir no 1 Coríntios, capítulo 2. Ser constante na caminhada de um líder é algo importante. Por quê? Você já se imaginou, você tentou, às vezes, acompanhar ou seguir alguém que anda rápido demais, ou que anda devagar demais, ou que para. Então é muito ruim para quem acompanha. Então, para nós somos líderes, nós precisamos ter uma constância. O que é uma constância? Uma constância espiritual e uma constância na liderança. Para que aqueles que têm departamento, que é líder de departamento, aqueles que têm alguma função na igreja, aqueles que estão ligados nos departamentos, eles, ou até mesmo líder de célula, para que o grupo consiga acompanhar. Porque a coisa fica difícil, né? Fica muito difícil se uma pessoa anda muito rápido demais na vida espiritual. Às vezes ela é muito intensa, ou às vezes ela para. Então parece que às vezes ela quer muito e às vezes ela não quer nada com Deus. Então nós precisamos desenvolver constância. Quando a gente olha para os evangelhos e para Jesus, e também para as cartas de Paulo, nós analisamos uma grande constância em sua caminhada. Jesus era constante em sua caminhada, e Paulo era constante em sua caminhada, mas constante, irmãos, a palavra constante ela não quer dizer acelerado e nem devagar demais, mas é numa medida certa, amém? Na medida que Deus quer. Então, ninguém consegue acompanhar uma pessoa que às vezes corre muito e às vezes não quer nada, porque fica difícil para quem acompanha. Então, o que eu vou tentar mostrar nesses treinamentos? A visão das pessoas que nos acompanham. Não estou falando hoje de nós agora eu vou mostrar para vocês, aqueles que vão acompanhar vocês, como eles veem vocês, né? Então, nesse treinamento nós vamos andar com um ritmo, né, onde todos podem acompanhar, e você também vai acompanhar. Então, o que acontece? Nós analisamos que muitos líderes caminham e param no meio do caminho, né? Ou às vezes acelera muito rápido demais, sabe? Chega na célula, no primeiro dia na célula, ou num departamento da nossa igreja, que agora nós temos os departamentos, né? O departamento de homens, de mulheres, né? De casais, os departamentos. Num mês ele quer fazer tudo, no outro mês ele não faz nada, né? Então, é uma falta de constância. Para o grupo é muito difícil. Para as pessoas que acompanham é muito difícil. Às vezes a gente está num departamento, né? Um pastor que num mês ele quer fazer tudo, né? E Deus ministrou muito isso no meu coração. No mês a gente quer fazer tudo, evangelismo, ação social, evento de homens, evento de mulheres. Enfada também a igreja, né? E na célula é a mesma coisa. Então nós precisamos ter uma constância. E aí nós precisamos alinhar o primeiro ponto que eu vou falar, nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 2, que o primeiro ponto da constância é ter uma mente em Cristo. Se você estiver anotando aí, o primeiro ponto da constância é ter uma mente em Cristo, né? Porque se a gente tem uma mente em Cristo, nós somos constantes. Amém? Então diz assim em 1 Coríntios capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido,
não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Repita com você aí, por meio do Espírito. Amém. Todos juntos, o Espírito. Amém. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Olha o caráter do líder, né? Mas quem é espiritual, gosto muito desse versículo 15, quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, fala o versículo 16, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo ele começa a dizer de toda a sua pregação, primeiro, toda a forma de ministrar, de ensinar os irmãos ali de Coríntios, nessa passagem, e ele vai falando acerca de que o homem às vezes não entende as coisas do Espírito porque eles são loucura, né? Porque ele entende as coisas segundo a carne. Mas ele está falando também de aqueles que entendem as coisas sobre o Espírito. Por quê? E é o ponto que eu quero falar sobre constância. Porque tem a mente de Cristo. Amém? Quantos têm a mente de Cristo aqui? Mas todo tempo, às vezes, nós não temos a mente de Cristo. Por nós não termos a mente de Cristo todo o tempo, nós nos tornamos inconstantes. Sabia? Quando nós não temos a mente de Cristo, às vezes a gente acelera demais, como eu falei no início da gravação, ou nós somos retardos demais. Não vou falar retardados, né? Que vai ficar um clima meio, uma palavra meio feia. Mas retardos demais, lentos demais, né? E a palavra de Deus fala que o Espírito, ele derrama na medida certa aquilo que nós devemos fazer. É tão engraçado que quando você tem a mente de Cristo, as coisas para você é afinada por Cristo. A sua liderança ela é afirmada por Cristo. Quando você vai fazer uma escala, você ora a Deus e Deus te mostra através do Espírito. Quando você vai idealizar um evento para o departamento, se você faz parte de um departamento, é líder de um departamento, o Espírito de Deus vai soprar na tua mente as coisas do Espírito. Então, o líder precisa ser guiado pelo Espírito, ter a mente do Espírito. Líderes precisam ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo só vem pelo Espírito. Na semana passada eu falei sobre algumas características de Cristo que estão infiltradas lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Falei da bondade dele. Por isso que você precisa interpretar, até mesmo esse assunto que a gente estava falando agora há pouco na oração, os irmãos que não vieram, perderam, né? Interpretar como que Cristo age. Cristo foi lá condenar aqueles que estavam no Hades, né? Não, ele não foi lá condenar ou proclamar para escárnio, ou para exposição, ou para pisar. Sabe aquele negócio assim, que nem a pessoa vai fazer alguma coisa para outra e ela fala assim, tá bom, tá aqui, mas vem buscar. Tipo, na questão do sofrimento, Cristo não tem esse caráter. Isso são coisas do homem, né? São coisas do pecado. Cristo não tem pecado. Cristo faz de bom grado. Por isso que é difícil às vezes entender a graça de Deus, porque não entendemos o caráter de Cristo. Achamos que ele não é possível, é impossível ele nos dar algo. É impossível me tornar um grande líder. Por quê? O que eu tenho de melhor que os outros? Você tem a mente de Cristo, amém? Quantos você tem a mente de Cristo aqui? Eu quero ter a mente de Cristo. Então, os líderes precisam ter a mente de Cristo. Líder de departamento da nossa igreja precisa ter a mente de Cristo. Essa semana nós tomamos uma grande decisão a respeito do encontro, que nós vamos depois revelar para os irmãos, porque temos a mente em Cristo. Não pensamos em nós, mas pensamos como Cristo pensa, né? Não é porque nós, às vezes a nossa vontade queremos acelerar, né? Às vezes na célula nós perdemos as pessoas, ou às vezes não conseguimos consolidar as pessoas porque não temos a mente de Cristo. Às vezes no departamento as pessoas não nos acompanham porque a nossa mente está longe da mente de Cristo, né? E aí a gente acaba errando.
Então Paulo descreve essa importância aqui no capítulo 2 da primeira carta de Coríntios de ter a mente de Cristo, ou seja, ter o Espírito Santo que conhece a Deus, né? O Espírito Santo conhece a Deus e está em você. E aí ele vai falar para a tua mente, mas a tua mente precisa estar em Cristo. Como é que eu vou ouvir? Como é que eu vou interpretar aquilo que Deus está dizendo para mim? Se eu abrir a minha mente para ouvir a palavra de Cristo, como Cristo pensa. Então, às vezes, ter a mente de Cristo é não ser levado somente às coisas materiais. Né? Ter a mente de Cristo não é apenas levar, não é manter a carne saciada. Ter a mente de Cristo, às vezes, é ver valores de outras pessoas mesmo. É dar mais valor para o próximo. Isso é ter a mente de Cristo. Paulo está falando, nós temos a mente de Cristo. Qual foi a mente de Cristo? Né? Cristo ia sofrendo na cruz, né? Foi para o sofrimento que não era dele. Né? Essa é a mente de Cristo. Mas cumpriu o propósito eterno de Deus na vida das pessoas. Né? Então nós como líderes espirituais, eu entendo assim, de repente você não é um líder ainda, mas está caminhando para a liderança. Só que eu penso comigo que todo crente é um líder. Sabia? Mesmo se ele não é um pastor, mesmo se ele não é um líder de célula, ele é um líder. Por quê? Porque ele foi chamado para proclamar o evangelho. Quer ver um exemplo prático disso? Começa um endemoniamento dentro da sua casa, ninguém é crente, só você. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se o pastor não puder chegar lá, não der tempo, se o líder não pode ir lá, o supervisor não pode ir lá, você é o líder naquele momento, né? Espiritualmente falando, no caso nós sabemos bem a autoridade espiritual, né? Níveis de autoridade espiritual, que o pai, ele é o líder da família, mas o filho, ele é em segundo plano, mas espiritualmente, se o pai não é salvo, o filho, ele é líder espiritual daquela casa. Ele é o sacerdote daquela família, né? Os jovens, porque às vezes é difícil, né? Assumir esse sacerdócio. Mas se alguém endemoniar lá, o crente tem que estar lá, ele tem que fazer a função de liderar, de expulsar aquele demônio. Então ele precisa ter uma mente em Cristo. Então Paulo estava falando isso para aqueles irmãos ali, falando, a minha pregação, e ele começa falando da pregação, não é sabedoria humana, né? E aí, como nós temos a live de maturidade, abriu muito a nossa mente, demais. Né? A minha e do Luciano estamos fervendo a cabeça, porque nós estudamos 3 estudos enormes para fazer as lives. Nós não fizemos de qualquer jeito. Seguido de jejum, né? E aí nós estamos vendo que a igreja cresceu muito por ter a mente de Cristo. Os discípulos tinham a mente de Cristo, sabe assim? Todas as coisas eram intencionais por Cristo. Né? Nós falamos muito do discipulado intencional. O que é o discipulado intencional? Você vai discipular uma pessoa na intenção de ganhá-la para Jesus. Né? Isso é um discipulado intencional. Você vai fazer com que a pessoa reconheça que a vida dela tem que estar em Cristo. Então, quando a gente tem a mente em Cristo, nós somos maridos em Cristo, filhos em Cristo, com a mente em Cristo, esposas em Cristo, né? Nós somos chefes em Cristo, nós também somos, às vezes, empregados em Cristo, né? Entendendo que eu tenho uma liderança. No reino espiritual eu tenho uma liderança. Eu me sobressaio em cima daqueles que não conhecem o Senhor. Então, às vezes, o que acontece? Fica muito difícil uma pessoa que assume uma liderança não aprender certos princípios, né? De ter a mente em Cristo, dessa constância. Porque se eu falasse de constância, eu falo, irmãos, vocês têm que caminhar no mesmo ritmo. E que ritmo é esse? Vocês têm que andar numa mesma... Então nós temos que alinhar a mente em Cristo. A nossa mente em Cristo vai fazer com que a nossa constância seja uma só constância. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, isso eu estou dizendo aos olhos das pessoas ao nosso respeito. A caminhada não muda, né? Pode acontecer o que for, a vida dele está sempre no Senhor, né? Então Paulo estava dizendo isso para aqueles irmãos ali em 1 Coríntios, capítulo 2, né? Então o Espírito Santo, ele conhece a Deus. Então se a sua mente está em Cristo e você tem o Espírito Santo, o seu andar é de Cristo. Não é interessante isso? Se você tem o Espírito Santo, quanto tem o Espírito Santo aí? Talvez você não acredite nisso, mas acredite em mim. A partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Mas pastor, ele ainda bebe cachaça. Mas ele tem o Espírito Santo. Quer um exemplo prático disso? Eu me lembro bem de que eu fui numa célula, eu ainda bebia. A primeira célula que eu fui, eu aceitei Jesus naquele dia. E aí eu continuei caminhando, mas eu ainda tinha problemas com vício. E eu fui numa vigília da igreja, da Capitão Casa. O tema do 2011 era 2010, não, 2011.
2010 era o ano da dupla honra. Acho que é Isaías 64:7, se eu não me engano. E o tema 2011 era 12 meses de vigília para 12 meses de colheita. Cada última sexta-feira do mês tinha uma vigília. E eu me lembro bem que, eu acho que era em abril isso. Eu estava com, não, acho que era no começo do ano, acho que era a segunda vigília, era fevereiro, final de fevereiro. Eu me lembro bem que eu ainda tinha sérios problemas, mas eu tinha aceitado Jesus. Mas o Espírito Santo naquela vigília fez uma obra dentro de mim. Eu já tinha ele só manifestou, sabe? Ele manifestou ao ponto de eu falar assim, Senhor, se o Senhor me quer mesmo na tua presença, então começa a fazer algo na minha vida, na minha liderança. Me mostra que realmente eu sou um líder, me mostra que o Senhor me quer para uma obra neste lugar, então. E aí, nas semanas seguintes, eu fui chamado para fazer parte dos diáconos da igreja, daqui a pouco fomos separados para a liderança e treinamento. Então, o Espírito Santo já está dentro de nós. A pessoa aceita Jesus, mas pastor, o cara está morando na rua. Se ele aceitar Jesus, o Espírito Santo está nele. Agora, a mente ainda não desenvolveu. A mente ainda não está em Cristo. E aí, por não estar em Cristo, não tem sintonia, né? Eu estava mexendo no rádio hoje, e é rádio sintonizado, né? Antiguinho. E é interessante, quando a frequência sai um pouco fora, você não entende muitas coisas. Fica chiando. Quando a nossa mente não está em Cristo, mas nós temos o Espírito Santo, ficamos como um rádio sem sintonia, ou fora da estação. Fica aquela chiadeira. E aí você não consegue ter constância. Você não consegue ser constante na sua liderança. Porque você não consegue ouvir Deus. As vozes do mundo, que nem entra uma rádio pirata. É a voz do diabo, irmão, a rádio pirata. Ela vem, manda uma frequência... Eita! Já esqueceu a voz do Espírito Santo. Porque a sua mente ela não está em Cristo. Então a nossa batalha, irmãos, hoje, como líderes, é trazer a nossa mente em Cristo, né? Porque o Espírito Santo é que esteve sempre com Deus, que conheceu Deus, e agora está conosco. Então todas as suas ações vão ser seguidas da mão e da palavra de Deus, quando a sua mente... E aí você vai para Romanos 12:2 e fala, e Paulo sempre frisava isso, transformai-vos, sejam renovados pela transformação e renovação da vossa mente, né? Para que podeis experimentar o quê? A boa, diga boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se a nossa mente é renovada, o espírito está em sintonia. Então o que o líder tem que pensar em primeiro lugar? Dificuldade de vida não pode tirar a tua mente de Cristo. A namorada deu um pé na bunda. A namorada deu um pé, abandonou. Pode tirar a mente de Cristo. Ficou desempregado. Não pode tirar a mente de Cristo. A célula está vazia. Não pode tirar a mente de Cristo. Está com um problema conjugal. Não pode tirar a mente de Cristo. Está com dificuldade financeira, profissional. Está com algum tipo de dificuldade de liderança no grupo. Não tira a mente de Cristo. Continua com a mente ali sintonizada. Porque o Espírito vai falar. Ele vai contagiar, ele vai moldar a sua mente para você acertar a sua vida. Então, a grande coisa, a grande essência é a nossa mente estar em Cristo. Compreender acerca das coisas espirituais, né? Logo, para pensar como Jesus, né? Então, para pensarmos como Jesus, precisamos ter comunhão com Ele. Como que eu tenho comunhão com Ele? Como que eu tenho essa mente em Cristo? Como eu tenho comunhão com o Senhor? Quando a minha mente está voltada para Cristo. Então, quando o diabo, o pecado, por isso que a graça de Deus transforma a nossa mente. Por isso que hoje eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, eu pedi muito por libertação. Eu falei assim, libertação é novo nascimento. Recebeu a nova identidade, sabe que nasceu em Cristo, vive libertação. Porque não é campanha de sal grosso que vai tirar a pessoa para pôr na libertação, não é atravessar os 7 castiçais, não é pegar a garrafa d'água em benzer e jogar na cabeça dele, não é. É a mente renovada, o espírito alinhado com a mente. Então a nossa luta é contra nós mesmos. Né? A luta do líder, você pode ter certeza. Quando o líder abandona a sua liderança, ou quando o pastor abandona seu ministério, é porque a mente dele não estava em Cristo. Foi mais voltada para o mundo. Recebeu mais as coisas do mundo. Ficou mais ligado às críticas, à dificuldade. Aí ele abandona. Entendeu? Então o Senhor quer que você... E aí,
O que eu estou falando hoje, os coachings, eles chamam de inteligência espiritual. Se você for a ver o que o Augusto Cury escreve, é sobre isso. Se você vai ler o livro do Augusto Cury, você leu um, você leu todos. É a mesma coisa. Não muda. Eu já li alguns deles, é a mesma temática. E as pessoas gastando um dinheirão e não mudam. Não mudam. Leem muitas coisas, mas não absorvem, porque a mente não é renovada. Então, a mente renovada, a mente em Cristo, que é a renovação, você já é renovado pela transformação da vossa mente, é a inteligência espiritual. A pessoa, ela discerne bem as coisas. Por isso que fala assim, buscai com zelo o dom do discernimento, né? É a mente alinhada com o espírito, traz um bom discernimento. Talvez é difícil a gente falar isso nos cultos, porque a gente não pega um assunto específico, né? Na terça-feira a gente vai sempre tratar de um assunto específico. Nós estamos falando de constância, mas através de uma mente renovada, né? Então, uma liderança deve estar focada, Paulo estava dizendo aí no capítulo 2 de Coríntios, né? Na sabedoria que vem do alto. Dessa forma, vamos agir com integridade, ele estava falando aí. Então não é a sabedoria que vem do mundo, não é a sabedoria que vem do alto, vai vir na tua cabeça. Às vezes eu vou nas células e às vezes eu percebo o espírito ir numa linha, eu percebo. Mas o líder não percebe. O Espírito Santo está querendo ir para uma linha com os irmãos ali. Sabe assim, está querendo levar para aquele caminho. Aí às vezes o próprio líder não percebe. Às vezes o líder em treinamento. Por quê? Porque a mente está desalinhada com o plano de Cristo. Né? Cristo está ali. Meu, será que ele não viu? Às vezes eu fico pensando, será que ele não vai ver? Eu fico torcendo às vezes. Falei, veja, Senhor, toca nele. Às vezes eu fico orando ali. Para que ele, sabe, que a mente dele perceba isso agora. E às vezes não percebe. A onda que quer levar. Pessoas quase quebrantando para chorar, para falar. Precisando às vezes, de repente, de falar algo e às vezes o líder não consegue interpretar, entender, porque a mente está longe de Cristo. Então quando nós somos a liderança, que nem Paulo está falando aqui, e ele fecha o assunto aqui desse capítulo dizendo, né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? Que pode instruir o Senhor? Não, ao contrário, né? Ele que vem nos instruir, né? Nós que dependemos e precisamos dessa sabedoria, desse procedimento da parte de Deus para nós. Então nós precisamos entender, irmãos, nós estamos na nossa célula, que é um pequeno grupo liderado por alguém. Então uma pessoa está ali e precisa estar com a mente em Cristo. O que Cristo quer fazer hoje aqui? Tá? Você vem pregar aqui na frente, o que Cristo quer fazer hoje com as pessoas que estão ouvindo essa palavra? Qual é o caminho? E eu vou dizer uma coisa para você, se você às vezes não descansar o corpo, você não ouve. Às vezes você não parar um pouquinho a rotina, se você não dar uma desligada, organizar a sua rotina de tarefas, né? Você não consegue estar com a mente em Cristo, porque a mente está no cansaço, né? Somos sabotados pelo cansaço, o cansaço nos tira da presença de Deus. Nós somos às vezes sabotados pela preocupação. Então uma dica que eu quero dar para os líderes nessa noite, para que a mente fique em Cristo, divida o tempo. Divida o tempo. Você vai para a célula, você está no culto, você vai para a sua célula, você vai fazer uma reunião com o seu grupo que você lidera, esteja com a mente naquele lugar. Deus, o que o Senhor quer fazer aqui? Desliga as outras coisas. Não atenda celular, não responda ninguém. A dica que eu dou. Você está aqui no culto, não responde ninguém do seu trabalho. Às vezes eu estou aqui de domingo, as pessoas me ligam, né, do serviço. Já me ligaram para mandar uma mensagem para trabalhar. Às vezes eu deixo só para ver quando eu saio daqui e vou para casa. Porque a mente, ela precisa estar... A nossa mente, ela distrai muito fácil. Porque o nosso sentimento, a nossa alma, ela está machucada por causa do pecado. Né? Nós somos feridos por causa do pecado. A nossa mente, ela foi prejudicada. Então temos muita tendência a deixar de dar ouvido a Deus e dar ouvido às coisas do mundo. Então a nossa batalha é sempre com a mente, é essa metanoia. Por isso fala que a metanoia ela vai acontecendo, ela não para. Porque a metanoia é a transformação da mente, né? É uma transformação de mente, mas é uma transformação de mente presente, todos os dias está sendo transformado. E às vezes nessa agitação a gente não consegue ter constância, né? Mas se a gente agir, ser íntegro naquilo que a gente vai fazer para Deus, como Paulo era. Paulo, eu imagino,
E os profetas, se você for ver aquele profeta que passava na casa daquela mulher que montou um quarto para ele, ela sabia tanto que ele tinha um momento que ela preparou uma mesa para ele, um candeeiro, né? Para quê? Para ele tirar a mente dele estava ali no Senhor, ele estava numa missão, né? Por que o nosso encontro ele é bem sucedido? Porque nós somos imersos no encontro. Então a nossa mente está voltada para o encontro. Use esse exemplo quando você for para a sua célula. A minha mente agora vai imergir naquela célula, a minha cabeça junto com a cabeça daqueles irmãos. E aí o líder tendo isso na mente, ele vai trazer os irmãos para isso, né? Agora a gente vai em célula que às vezes as pessoas estão dispersas. A pastora foi feito o evento das mulheres aqui, e aí a gente estava conversando, ela falou, 60 mulheres, tal. As pessoas vêm, irmãos, e a gente precisa pôr as pessoas com a cabeça no evento. Sabe assim? Pense nisso quando for fazer evento na sua... Nós estamos vivendo esse momento agora. E tudo que dos últimos dias tem acontecido é uma confusão, um embaraço. O diabo tem tanto roubado a nossa mente das coisas de Deus, tanto atrapalhado, que a gente acaba, sabe, chega aqui, está com a cabeça lá fora. E o pastor Ivaldo um dia falou algo muito interessante. O pior lugar para se perder tempo é na presença de Deus, é dentro da igreja. Você perde muito... Você perdeu o essencial. Às vezes eu vejo, não estou dizendo que vai ser todo mundo engessado. Existe a comunhão da célula. Para quê? Para desconectar um pouquinho. A comunhão é para isso. Os 30 minutos do café, ou do lanche, ou da Coca-Cola, ou do sorvete, ou do açaí que vão fazer, é justamente para desconectar. Agora, olha, mais uma hora que nós ficamos ali, ficamos com a mente conectada no Senhor. Quem sabe o Senhor vai falar algo aqui. Aí o líder pegou o fio da célula e ele... Sabe, ele começa a dar crescimento para a célula, vai fazer uma reunião com a rede, a mesma coisa. O que o Senhor quer fazer aqui, Senhor? Né? Então a gente precisa pôr esses limites na nossa mente, senão a gente é sabotado por ela. Amém, meus irmãos? E perdemos a constância. Ficamos inconstantes na presença de Deus. Ficamos inconstantes na nossa liderança. Uma liderança que, com um passo de tempo, ela vai morrer. Com pouco tempo, ela vai ficar no meio do caminho. Porque a gente perde o tempo da constância. A gente começa a perder. E eu falo isso também no âmbito profissional. Nós estamos falando aqui no âmbito espiritual, mas use também no âmbito profissional. Você está no seu trabalho, sua mente já deve estar focada no seu trabalho. Ah, deu a hora de almoço. Aí você vai desconectar um pouco, aí você vai responder uma mensagem, você já almoçou, aí é diferente. Então, para que a mente esteja pautada naquilo que você está fazendo. E aí eu vejo que às vezes a liderança precisa viver essa constância, viver a mente, né? Ter a mente de Cristo, sabe? Ter a mente do Senhor. E isso me mostrou tão claro que os eventos, os que nós fizemos, por isso que a gente não pode fazer evento sempre, porque começa a cansar, aí começa a ficar de qualquer jeito, né? Isso não pode ser muito, tem que ser, né? A gente vai fazer uma agenda para 2023 bem planejadinha, para quando vir a mente dos irmãos estarem para viver o evento. Né? Nós vamos para o encontro, nós vamos viver o encontro. E o encontro flui bem por isso. Porque a nossa mente... Então nós pelejamos aí 4 semanas, 4 reuniões, colocando a mente no encontro. Por isso que a gente... Vou dar uma dica para vocês, que são líderes. Quem vem aqui de terça-feira ouve isso aqui aprende muita coisa. Porque tem coisas que eu só vou falar aqui. Não vou falar no culto, não dá para falar. Quando nós começamos as reuniões de encontro, nós dizemos assim, ó. Irmãos, o encontro começou para você. Não é isso que nós falamos aqui? O que eu estou fazendo com isso? O que os pastores estão fazendo? Trazendo a mente da igreja para o encontro. A partir do momento agora, nós só vamos viver o encontro. Não é isso que nós falamos aqui? A partir de agora, nós só vamos ganhar almas para Jesus. Então, quer dizer, e é o sucesso que é o encontro. Chega lá, flui. Né? O irmão pega a palestra, o palestrante ele vai viver a palestra. Aí ele chega lá, as coisas acontecem. Por quê? Porque a mente dele está naquilo. Né? Então, líderes, pegue sua liderança. O momento de sua liderança, claro, você vai viver sua liderança, tem seu momento de lazer, tem seu momento de exercício, tem seu momento de ouvir uma música, tem seu momento, sabe, de repente, de fazer alguma coisa de lazer. Mas quando você for partir para a área espiritual, esteja com a mente no espiritual, esteja com a mente voltada para Cristo, esteja com a mente, porque Paulo fazia muito bem isso, né? É tanto que ele coloca aqui no texto que a sabedoria procedente do Espírito. Você vai ter sabedoria para liderar seu grupo, você vai ter sabedoria para fazer suas reuniões, sabedoria de Deus, que a sua mente vai conectar com o Espírito Santo
E aí você vai falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, e você vai moldar a vida das pessoas, e a célula vai fluir. E aí quando você for fazer um discipulado com o seu líder em treinamento, você que é líder, você vai sentar com ele ali, você vai falar verdades de Deus para ele, Deus vai usar a sua boca para ajudar ele a entender o processo e o propósito da célula. Que às vezes o que eu mais ouço, o líder falar assim para mim, pastor, as pessoas não querem saber de nada lá. Não é que eles não querem saber, é que a mente está em outro lugar. O Espírito está lá. Entenda isso, não esqueça disso, mais nunca, pelo amor de Deus. A pessoa aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo. Também serve para o departamento, né? Às vezes a gente está com pessoas que trabalham no departamento, o Espírito Santo está lá. Só que nem às vezes acontece conosco aqui na igreja. A pessoa tem mais de um departamento. Então a pessoa precisa ser ensinada a isso. Fala, irmão, agora você está aqui no departamento tal, X. Ó, irmão, agora você está... Precisamos falar isso para a liderança, né? Porque senão a gente começa a atropelar. E se você, quando você for falar para o irmão lá, para o líder de treinamento, irmão, sua mente tem que estar em Cristo agora. Sua mente agora, irmão, não, pense nisso. Se a sua mente estiver, a dele também vai estar. Não divida o foco da atenção. Vai fazer um discipulado? Você pode abrir aí, beleza, tudo bem, mas volta para o centro do discipulado, que é a vida da pessoa, que é a sua vida e a edificação. Amém? Nós vamos falar um pouco de discipulado também no decorrer de algumas terça-feiras, como fazer um bom discipulado com as pessoas, porque assim, eu pensei, eu tenho até um material para fazer, mas é muito difícil você explicar discipulado em material, porque o discipulado é uma tendência que você vai absorvendo, ouvindo, mas esse caminho da mente em Cristo vai ajudar muito você ter um bom discipulado. Porque se a tua mente está em Cristo, então você vai transmitir Cristo para a pessoa. Quando você vê o Abe ministrando e outros pastores, é a mente de Cristo falando. É o como Cristo pensa. Eles ficam pensando como Cristo pensa. Como que ele pensaria? Como que agiria? Né? Como que ele faria nessa situação? Então, quando a pessoa vem te trazer algo de um discipulado, lembre-se que o discipulado é você e ele. Não precisa passar nada para ninguém. Também não precisa forçar a pessoa a falar de pecado. Transmita Cristo para ele. Fala uma palavra para ele, fala, olha, ele vai falar lá que ele está ansioso, está preocupado. Você vai falar assim, olha, sabia que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou para nos dar vida, para tranquilizar o nosso coração. Então não vive aflito, irmão. Descanse seu coração em Deus. Busque mais a Deus, sabe? Você está falando coisas do quê? Para que a mente dele também se transforme em Cristo. E aí você vai contagiando essa pessoa, amém? Você vai fazendo com que ela aprenda, desenvolva, que nem o Murilo está com a célula nova lá. Muito importante, porque os meninos, a maioria nasceu agora, né? Falei pro Murilo, a gente quer passar um pouco da bagagem que tem. Claro que muita coisa é nova, renovada, mas tem uma galera nova aí, e eles têm muita dúvida. Tem que ter paciência, irmão. Criancinha, vai sujar, vai bagunçar, vai comer, vai fazer sujeira, né? Às vezes não vai ir, vai dormir na hora na hora de comer. Criança acontece isso, né, Ariana? Às vezes você vai dar comida, a papinha dorme, porque brincou na hora errada. Então o que você vai fazer? Ensinar ele, olha, essa hora não é hora disso, é hora disso. Então precisa ter uma paciência com aqueles que estão chegando. Sabe? Tem pessoas aí, que nem lá na célula do Flávio, que a gente está regando com aguinha de açúcar, né? Mas vai chegar uma hora que nós vamos começar a dar um leite, vai chegar uma hora que vai dar um engrossante no leite. E aí, irmão, tem um encontro aí, vamos com a gente, vai chegar uma hora que... Então, mas assim, não vamos espantar. Deixa aí, o irmão tá lá, tá ouvindo a palavra, vai regenerando. As nossas orações também vão voltando essa pessoa para isso. Às vezes a gente está tendo dificuldade no ministério, no departamento, a gente já quer tirar a pessoa. Não tire, irmão, ajuda. Fala assim, irmão, eu tô com você. É engraçado que às vezes a pessoa fala para mim, eu tô com uma grande dificuldade. Às vezes é um pouquinho de apoio que você precisa dar para essa pessoa. Às vezes é andar um pouco mais perto dela. Porque como a igreja tem muitos departamentos, ou às vezes como a célula tem muitas pessoas, é só você encostar um pouquinho mais perto dela. Ela vai se sentir segura, né? Mas importante que a nossa mente esteja em Cristo. Amém, meus irmãos? Para que a gente tenha constância na nossa caminhada, constância na nossa liderança. Então eu vou pedir para que vocês fiquem de pé, nós vamos fazer uma oração. E o Murilo, ao fim da oração, ele vai encerrar essa transmissão aí. Mas nós vamos cada terça falar de um ponto, 45 minutinhos, 40 minutos, para a gente poder alinhar acerca dessas questões de liderança, né? Esse mês eu vou falar de constância, ser constante.
E o primeiro ponto foi o de hoje. A mente de Cristo nos faz constante. Amém? Não esqueça disso. O Espírito Santo está em você. Quando você tem o Espírito Santo, levanta a mão aí. Você crê mesmo, irmão? Crê mesmo ter o Espírito Santo aí? Então levanta sua mão, você vai orar com seus olhos fechados. Você vai falar assim, o Espírito Santo que está dentro de mim, Jesus. O Espírito Santo que me guia, que está comigo a todo o tempo, que está comigo nos momentos difíceis, que está comigo nos momentos bons. Espírito Santo que está dentro de mim, que fala ao meu coração. Ó Espírito Santo, que a sua voz seja mais audível ao meu ouvido. Ó Espírito Santo, eu faço um compromisso de levar a minha mente a Cristo agora, de transformar a minha mente uma mente de Cristo agora, Senhor. Para que a tua voz, Espírito Santo, que está aqui dentro, fala para ele que está aqui dentro de mim, possa ser uma voz audível, uma voz ecoante, uma voz alta, e que eu consiga ouvir, ter estratégias na minha liderança, ter estratégias no meu trabalho, ter estratégias na minha vida, ter estratégias no meu tempo, na minha casa, na minha família, na célula que eu lidero, no departamento que eu lidero, nas funções que eu tenho na igreja, nas funções que eu tenho no corpo de Cristo. Espírito Santo, que a tua voz seja bem sintonizada agora, através dessa oração. Senhor, me ensina, Pai, a colocar a mente em Ti, Jesus. Que a minha mente esteja, Senhor, Deus, voltada a Ti, Jesus. Que a minha mente seja uma mente renovada e transformada pela Tua presença, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor fez naquela cruz. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor falou para Nicodemos que haveria de nos nascer de novo da água e do Espírito. É um novo nascimento da nossa mentalidade, do nosso pensar, que foi corrompido com o pecado. Mas hoje, Pai amado, hoje nós cremos, pelo poder que há no Teu nome, Jesus, que a nossa mente está em Ti, que as nossas decisões de liderança serão decisões pautadas no Senhor, Pai, e que a igreja vai crescer, e que o meu ministério vai romper, que a minha família, a minha casa, as minhas finanças, Senhor, o meu dinheiro, a minha vida espiritual, a minha saúde, Senhor, o meu corpo, ele estará, Senhor, sendo renovado junto com a minha mente, porque o Espírito do Senhor é aquele que vai falar mais alto na minha mente, Senhor Jesus. Por isso eu quero, diga para o Senhor, eu quero a mente de Cristo. Eu quero uma mente transformada para viver em nome de Jesus, em novidade de vida, para viver dias, Deus, transformados, Pai, através da Tua palavra, dias poderosos, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, não será mais fardo os cultos, não será mais fardo a minha liderança, mas será uma liderança de paz. Será um prazer estar na célula, porque a minha mente está em Ti, Jesus. A minha mente foi transformada, foi cativa. Os meus pensamentos cativos, como diz a Tua palavra, Jesus. Como diz o salmista, os meus pensamentos agora são cativos de Ti, Jesus. E eu creio, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, haverá um grande prazer eu estar nos cultos, na oração, nas lives, no curso, Deus, na minha célula, no meio do povo de Deus, Senhor, porque a minha mente está transformada em Cristo, em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Então, terça-feira que vem,